Hoje, graças a Deus, concluiremos a leitura do terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico. Como é bom dedicar um tempo a cada manhã, a cada dia, para estudar a palavra de Deus, a Bíblia. Eu costumo dizer em minhas pregações que só há desenvolvimento na vida do cristão mediante o estudo da Bíblia. E eu apelo para você. Desenvolva o hábito diário de estudar a Bíblia e você crescerá na graça e no conhecimento de Deus e também saberá tudo aquilo que Ele fez para te salvar. Em nossa jornada do ano bíblico de hoje, estudaremos Levítico, capítulos 24, 25, 26 e 27. Vamos ao resumo de hoje. Os dois elementos que compunham a função do candelabro e da mesa da proposição eram, respectivamente, o azeite e os pães asmos. Levítico 24, 1 a 6. Aos sacerdotes cabia a atribuição de manter o candelabro sempre aceso e cuidar para que em cada sábado houvesse novos pães sobre a mesa, no lugar santo do santuário. O azeite, como nós sabemos, é símbolo do Espírito Santo e o pão representa Jesus, o Verbo de Deus. João capítulo 1, verso 1. Esses dois símbolos declaram a missão do povo de Deus na terra e a condição necessária para a admissão no reino dos céus. Assim como a lâmpada deveria estar acesa continuamente, Levítico 24, verso 2, o povo de Deus deve manter acesa a chama do Espírito Santo a fim de revelar em sua própria vida o caráter do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a cada sábado, reunido como um só povo, deveriam comungar da palavra de Deus. Levítico 24, verso 8. Todos os dias o candelabro era mantido aceso e na mesa jamais faltava os pães. Deus coloca à nossa disposição a constante guia do Espírito Santo e a porção diária de sua palavra. Fomos chamados para ser luz contínua, espalhando pelo mundo o brilho incontestável das Escrituras Sagradas. Somos o sacerdócio real de Deus e não podemos perder o foco do nosso objetivo, que é cumprir a missão, que é glorificar a Deus em nossas vidas. Estivesse esta pérola conservada em cada coração dos filhos de Israel, e não sucederia o caso de haver pecado de blasfêmia no meio deles. A blasfêmia, como nós conhecemos, se trata de uma grave ofensa ou insulto a Deus ou ainda às coisas sagradas. A Bíblia, porém, apresenta um contexto mais amplo, considerando a blasfêmia como uma tentativa do homem em assumir a posição de Deus. Misericórdia, Senhor. A essência da nossa existência não é alimentar a ganância, mas desfrutar daquilo que Deus nos dá em sua onipotência. Ele não quer que desenvolvamos a cobiça, mas que desfrutemos em nossas vidas as suas ricas bênçãos. No descanso diário, eu estou me referindo ao sono da noite enquanto nós dormimos, somos desafiados a confiar em Deus que as nossas necessidades, todas elas serão supridas. No descanso semanal, reconhecemos Deus como nosso Criador e também como nosso provedor. Além do descanso diário e semanal, Deus deu a seu povo mais dois descansos. O primeiro, o ano sabático. Esse ano se dava quando encerrava 6 anos de atividades ou serviços. O segundo, o ano jubileu. Esse ano jubileu se dava quando encerrava 6 ciclos sabáticos. Após cada 6 anos de atividades, o trabalhador deveria descansar um ano inteiro. Deus preza pelas férias. E acredite, algumas pessoas se orgulham de nunca ter tirado férias. Deus valoriza o descanso quando muitos só querem trabalhar. Interessante, não é verdade? Ainda outros ensinamentos resultam de um estudo mais atento do texto do resumo de hoje. Os anos sabáticos e jubileu mostram que no decorrer da história é necessário lembrar-se de Deus e seus atos precisam fazer sentido na vida do seu povo. Assim, quando a lembrança da libertação da escravidão no Egito, Deus orientou seu povo a conceder liberdade, perdoando dívidas, libertando escravos e até devolvendo terras. A terra pertence a Deus, Ele é o verdadeiro dono de tudo. Quando reconhecemos isso, nossa atitude muda. Enquanto o pecado nos escraviza,
Jesus Cristo nos liberta. Assim como Jesus nos tornou livres, devemos ansiar pela liberdade de outras pessoas. A razão da terra ficar em repouso são os necessitados, os quais deviam colher para sua sobrevivência na terra alheia. Israel só tinha dois caminhos a seguir, o da maldição e o da obediência. O da maldição para a morte e o da obediência para a bênção. Obediência gera vida. Se permanecessem fiéis ao Senhor em obedecer às suas leis, receberiam as mais ricas bênçãos. Mas se rejeitassem ao Senhor, assim diz o Senhor, seriam consumidos pela sua iniquidade. Infelizmente, muitos têm trocado a obediência pela conveniência, negando a luz que têm recebido. Folgam-se em assumir uma postura semelhante à maioria, tornando-se mais amantes dos frívolos métodos do mundo do que do eficaz e simples método de Jesus. Unicamente a obediência por fé faria de Israel uma nação diferente de todas as demais e os habilitaria a viver pequenos vislumbres do Éden, quando o Senhor andava com os nossos primeiros pais. Todas as punições listadas em Levítico capítulo 26 refletem o estado deplorável e desesperador do homem sem Deus. Doenças, fome, guerras são consequências diretas do pecado. Isso não significa que os justos não passam por momentos difíceis nesta terra, mas que mesmo sob duras provas, sua fé os faz andar eretos. Levítico 26, verso 13. Nada é mais valioso para Deus do que um coração disposto para servi-lo. Os votos e os dízimos constituem a parte final desta coleção de normas estabelecida pelo próprio Deus. O voto consistia em uma espécie de acordo do homem diretamente com Deus, visando o favor divino a fim de alcançar uma determinada bênção. Ana, por exemplo, fez um voto com o Senhor prometendo dedicar seu primeiro filho exclusivamente a serviço dele, caso Deus lhe abrisse a madre. Voto este que cumpriu ao entregar o menino Samuel aos cuidados do sacerdote Eli, ainda em tenra idade. Fazer um voto a Deus implicava em algo sagrado, um sagrado compromisso que culminava em uma oferta específica que era levada ao santuário pelo votante. O voto implicava em compromisso, gratidão e plena confiança na provisão divina. Conforme o sábio Salomão disse, melhor é que não faça o voto do que votar e não cumprir. O dízimo, por sua vez, foi estabelecido como uma prova de fidelidade e antídoto contra a avareza. Ao separar todas as dízimas da terra, Levítico 27, verso 30, e entregá-las aos sacerdotes, os adoradores eram levados ao consciencioso entendimento de que tudo o que tinham era fruto das bênçãos de Deus, e devolver a 10ª parte era muito pouco, à vista da abundância de que desfrutavam na terra que o Senhor lhes tinha dado por herança. Enquanto o sistema de oferta não possui uma porcentagem específica, o dízimo coloca em pé de igualdade todos os fiéis. Para Deus, não importa se você devolve o dízimo de um salário mínimo ou de uma renda abastarda. Aquele que é dono do ouro e da prata não precisa do nosso dinheiro. Nós, porém, precisamos dizimar, sendo este método mais eficaz de dedicarmos ao Senhor aquilo que Ele mesmo nos confiou. E quando somos dizimistas fiéis, nós estamos confiando que Deus é o nosso provedor e o nosso mantenedor. A mensagem dominante em todo o livro de Levítico é a santidade de Deus. E você pode perguntar, mas pastor Jadson, como um povo iníquo pode se aproximar de um Deus santo? A resposta é simples. Em primeiro lugar, é preciso lidar com o pecado. Por isso, os capítulos iniciais do livro de Levítico nos fornecem ilustrações detalhadas sobre como oferecer sacrifícios que eram símbolos ativos de uma pessoa obediente e arrependida. Aprendemos também na leitura do livro de Levítico que a verdadeira adoração e unidade com Deus começam quando nós confessamos os nossos pecados e aceitamos o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, como nosso Salvador. E Jesus é o único que pode nos redimir do pecado e nos ajudar ainda a nos aproximar
de Deus. Que eu e você possamos buscar a santidade, que eu e você possamos buscar nos aproximar a Deus, para que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, e que os ensinamentos da palavra de Deus possam fazer a diferença na nossa vida diária. Que Deus te abençoe!